Olá! Nesse vídeo de hoje eu vou explicar de forma breve sobre o modelo estrutural de aparelho psíquico proposto por Freud. Bom, no vídeo passado eu expliquei sobre o modelo topográfico de aparelho psíquico e hoje então vamos falar sobre o modelo estrutural. Então, no modelo topográfico, Freud entendeu que o aparelho psíquico está dividido entre inconsciente, pré-consciente e consciente. Já no modelo estrutural, ele entendeu que esses três sistemas, né, inconsciente, consciente e pré-consciente, não davam conta de explicar a complexidade do aparelho psíquico, então ele tentou explicar de uma outra maneira, que foi propondo que o aparelho psíquico está dividido em três instâncias, que são id, ego e superego. Claro que também não explicam toda a complexidade, mas chegaram mais próximo daquilo que Freud entende que é o aparelho psíquico. Assim como no modelo topográfico a gente não pode entender os sistemas inconsciente, pré-consciente e consciente como estáticos, também no modelo estrutural a gente não pode entender as instâncias id, ego e superego como estáticas. Como eu já falei, para a psicanálise, a falta de movimento psíquico é a morte psíquica. Então, o aparelho psíquico sempre está em movimento. A catexia, que é a energia psíquica, ela flui entre as três instâncias e essas três instâncias, elas em alguns momentos entram em conflito, outras fazem conluio uma com a outra, né? Tá em constante movimento, tá? Nunca tá lá, id paradinho, ego aqui e superego aqui, né? Não, é constante movimento e as três instâncias se interrelacionam o tempo inteiro. Bom, então vou começar explicando o id. O que é o id? O id é o polo pulsional do aparelho psíquico. É do id que vem os nossos impulsos, os nossos desejos, né? Então, o id é a parte que Freud considerava como a parte indomável do aparelho psíquico. Todo ser humano nasce apenas com o id. Então, um bebezinho, quando nasce, ele é por impulso. Ele é só os instintos, as necessidades dele, né, que vão vindo, que vão aparecendo, né? E os impulsos, eles acontecem, né, de acordo com o princípio do prazer, né? O id, ele é regido pelo princípio do prazer. O id, ele quer ser gratificado, né? Então, eu tô com fome, eu quero comer, né? Agora, eu tô com raiva, eu quero bater, né? Eu preciso me satisfazer, né? O id, ele precisa se satisfazer, ele precisa ser gratificado, né? Então, ele trabalha de acordo com o princípio do prazer. Também já expliquei o princípio do prazer e o princípio da realidade em outro vídeo. Acontece que, como a gente já viu, né, não tem como viver no mundo de acordo com o princípio do prazer, não tem como viver em sociedade, né? O princípio do prazer acaba colocando a gente em situações ruins, né? Então ele busca evitar o desprazer, mas pode acabar, né, se a gente só vive de acordo com o princípio do prazer, acabar brigando, não conseguindo se relacionar com ninguém, e aí como vive, né, dessa maneira. Então, na medida que o tempo vai passando, o ego vai o ego ainda não, né? O sistema nervoso central vai amadurecendo e com as experiências que o bebê vai tendo com os cuidadores, com as pessoas que estão em volta dele, com o ambiente dele, vai se diferenciando do id o ego, tá? Então, o que é o ego? De uma forma bem simplista, o ego é aquilo que eu sou, é aquilo que eu sinto, o ego sou eu, é o ego é o eu, tá? Então, daquele bebezinho que é por impulso, vai se desenvolvendo uma pessoinha, vai aparecendo um eu ali, né? Que é a partir disso, né, das relações, da maturação do sistema nervoso central. Então, o bebê, ele se identifica com as pessoas que cuidam dele, ele imita, ele começa imitando as reações das pessoas, os sorrisos, as brincadeiras, né? Ele vai desenvolvendo uma maneira de se comunicar,
Então tá surgindo aí o ego do bebê, tá? Que claro que no decorrer da vida vai se desenvolver. Quais são as funções do ego? O ego, eu vou até ler aqui na minha colinha, gente, para não esquecer nenhuma das funções, tá? Então, o ego, ele faz a percepção interna dos nossos instintos, tá? Então, é com o meu ego que eu percebo a minha fome, o meu sono, a minha irritação, tá? O ego, ele faz a percepção sensorial também do ambiente externo, né? É o ego que percebe o ambiente externo. Ele também tem uma função integrativa que permite coordenar os impulsos e adaptá-los à realidade, né? Então a gente tem vários impulsos, mas como eu já disse, nem sempre é possível satisfazê-los, né? A gente precisa adaptar, a gente precisa encontrar uma maneira, né? Eu queria comer muito doce, mas eu não posso, né? Então, como eu vou satisfazer esse meu impulso? Vou tentar adaptar a minha realidade, né? É o ego que faz a função executiva, né? Então é o ego que bota em ação, né, aquilo que a gente pensa, é ele que tenta satisfazer o impulso, tá? A aquisição e controle da musculatura do esqueleto também é feito através do ego. A aquisição da memória, né? As coisas que vão ficando registradas, né? Aquilo que a gente é capaz de lembrar. Tudo isso é função do ego, a memória. A aquisição do pensamento também é uma função do ego. Então, a partir do momento que eu sou obrigada a adiar a gratificação de um impulso, eu preciso pensar, né? Porque eu preciso encontrar outra maneira de me satisfazer, né? Ou eu preciso encontrar uma maneira de tolerar a minha frustração, tá? Então, é o ego que vai ser capaz de pensar. O id não pensa, o id ele só é impulso, 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 tá? E o ego que vai fazer isso. E o ego também é aquele que sente. Então, os nossos sentimentos também se dão no ego, né? Então, eu me sinto feliz, eu me sinto triste, eu me sinto saudosa, eu me sinto irritada, né? Então, vai ser o ego que sente, tá? E depois do ego, né? Então, primeiro é só ir de lá pelos 6, 8 meses do bebê, começa a se diferenciar o ego. E para Freud, lá mais para frente, a criança com 5 anos por aí, que vem o superego, que se diferencia o superego, tá? Mas essa é a ideia de Freud. Tem outros autores depois de Freud que entendem que o superego começa antes, tá? Mas como aqui a gente está falando só de Freud, dando uma breve ideia mesmo do que é a psicanálise, né? Do que Freud propôs, então vamos entender dessa maneira. Então, para Freud, a criança já até por volta dos 5, 6 anos, o superego da criança são os pais. O que é o superego? O superego é a instância moral, é um juiz, é um censor daquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então os pais estão o tempo todo falando para a criança: isso pode, isso não pode, não, fulaninho, não faz isso, não bota a mão aí, né? Não pode comer isso, não pode pegar coisa que está no chão, não pode bater no amiguinho, não pode, né? Então os pais estão dizendo, né, os pais, os cuidadores, né, que estão o tempo dizendo, cuidadores, cuidadoras, que estão dizendo para a criança aquilo que é permitido, aquilo que não é permitido, tá? Mas a criança, aos poucos, vai começar a internalizar essas regras, né? Ela vai começar a internalizar esse sensor do que pode e o que não pode, tá? E aí, isso que vai balizar, né? Vai balizar o ego nesse sentido. Então, vai ficar o id de um lado com os impulsos, o superego do outro lado, dizendo o que pode e o que não pode, e o ego no meio negociando, né? Então, meu impulso vou pegar o exemplo do doce que eu acabei de dar, é comer um monte de doce. Meu superego chega pra mim e fala: não pode comer um monte de doce, né? Porque você vai ficar, vai ter problema de saúde, não sei o que, não pode comer um monte de doce. E aí o ego vai pegar, né, o impulso do id, a proibição do superego, e vai tentar encontrar uma maneira de lidar com isso, né?
Muitas vezes, né, quando o ego não consegue resistir ao id, ao impulso do id, o que vai acontecer? O superego vai tratar de deixar esse ego muito culpado, né? Se sentindo péssimo, porque eu não poderia ter feito isso, né? E esse é o jogo que fica o nosso aparelho psíquico entre id, ego e superego. Claro que tudo isso acontece de forma muito mais complexa, nem sempre é tão simples assim, né? Eu quero uma coisa, não pode, né? Então, assim, as relações, né? Envolve relações humanas, envolve o outro, envolve a própria história, é tudo muito mais complexo. Mas de forma bem beabá, essa é a ideia do modelo estrutural de aparelho psíquico. Bom, de Freud, né? Bom, e se houver alguma dúvida, alguma questão, só deixar aí abaixo nos comentários que eu respondo. Obrigada, tchau, tchau.